O setor agro no Rio Grande do Sul está insatisfeito com o governo. Isso porque na sexta-feira o ministro da Agricultura, nesta sexta, Carlos Fávaro, confirmou as medidas para minimizar as perdas na lavoura do estado. São 5 anos de estiagem e 1 ano depois das fortes, gigantescas, históricas enchentes. Apesar disso, as medidas desagradaram os produtores gaúchos que fazem protestos em rodovias do estado. Assunto para Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Porto, por que o pessoal não gostou do que o governo apresentou? Boa tarde. Boa tarde, Fernando Nakagawa, e boa tarde a todos da CNN Brasil Money. Pois é, né, o agronegócio, como você falou aí há pouco, né, como a CNN mostrou, carregou o PIB do primeiro trimestre nas costas, mas a situação no Rio Grande do Sul, um dos principais estados agrícolas do país, não está nada boa, viu? São 5 anos de seca, tivemos as enchentes no ano passado, né, e a Federação da Agricultura local, né, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, estima que em 72,8 bilhões as dívidas totais dos produtores gaúchos, desse total 50 bilhões e 530 milhões referem-se a dívidas que venceram ou estão por vencer em 2025 e, segundo a Farsul, parte significativa poderia ser renegociada. O governo apresentou a proposta, né? Ontem o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovou a prorrogação das dívidas de custeio em investimentos que vencem esse ano. Os recursos para custeio terão a prorrogação de até 3 anos e os de investimentos para apenas 1 ano após o vencimento do contrato, com juros equalizados. Esses juros equalizados continuam os mesmos e os produtores criticaram, né, não concordam com o prazo, né, queriam aí um perdão da dívida, queriam redução no prazo, mas o governo, como a gente está sabendo, né, Naka, como a gente tem noticiado bastante, o governo está aí numa situação de contingenciamento orçamentário, dificuldade de equalização de juros e até mesmo para a rolagem das dívidas, né? O governo demora a apresentar as medidas e quando apresenta não aguardam, agradam os produtores. E foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os produtores mantiveram o fechamento das rodovias, é um protesto que já dura aí quase uma semana, eles estão descontentes. A Polícia Rodoviária Federal, no final da manhã, falou que havia pelo menos 10 pontos, né, bloqueados totalmente ou parcialmente no estado e nas rodovias gaúchas. Do lado da oposição, o senador Luiz Carlos Reis, né, que é uma das vozes aí do agronegócio gaúcho, engrossou as críticas às medidas do governo federal. Segundo ele, a resolução do CMN, né, que a gente fala muito em Brasília, você que acompanhou bastante as sessões aí, as reuniões do CMN, trouxe frustração, tem inúmeras restrições e atende uma minoria dos produtores gaúchos. De acordo com o parlamentar, houve uma falta de sensibilidade do governo federal diante da situação enfrentada pelo campo, pelos gaúchos no campo, e longe de oferecer esperança, a medida escancara o descaso do governo, que ainda não compreendeu a importância no campo, segundo o senador, e segundo ele, os protestos vão continuar. Em audiência pública essa semana, na Câmara dos Deputados, com o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, estimou que o custo com a equalização e a postergação das dívidas será de 136 milhões de reais esse ano. Segundo ele, para o setor agropecuário, já foram liberados no Rio Grande do Sul mais de 3 bilhões na repactuação das dívidas e os produtores gaúchos e também com as cooperativas, mas ele reconheceu nessa audiência que o dinheiro foi insuficiente para o que teria gerado aí o novo socorro. Ele anunciou que foi criado um grupo de trabalho conjunto com várias instâncias, governo, produtores, técnicos, né, os governos estadual também, para poder tentar apresentar uma solução de longo prazo para o Rio Grande do Sul e tentar que haja uma normalidade no estado após 5 anos, né, de seca e mais 1 ano aí depois daquela tragédia que houve com as enchentes naquele estado. Muito bem, a ver, né? Mais uma frente de batalha para Carlos Fávaro e para o governo que não tem mais de onde tirar dinheiro, pelo menos segundo o ministro Fernando Haddad. Porto, obrigado pelas informações. Bom fim de semana. Boa pedalada no fim de semana, Gustavo Porto. Abraço. Combinado, um abraço, que esse final de semana vai ser com a filhota aqui no pedal. Ah, Abraço. muito bem. Abraço.